Bom, pessoal, Grayson Melo para falar sobre o que a torcida do São Paulo está fazendo com o Roger Machado. Logicamente tentando a saída do Rui Costa. Pessoal, principalmente aqui, não é questão de ser negro, não é questão de racismo, como o senhor Neto falou. O Neto falou assim, não, ele não falou de racismo, mas ele diz assim, será por ser negro? Não, Neto, não é por ser negro que a torcida do São Paulo quer tirar, não quer o técnico. Assim como o próprio Roger Machado, quando teve seu nome vinculado ao Corinthians, e a diretoria do Corinthians ouviu sim o seu torcedor, e o seu torcedor disse Roger Machado não, não era porque o Roger Machado era negro, preto, rosa, verde e amarelo, e sim porque o Roger Machado ele é um técnico limitado. Se ele era limitado para o Corinthians, imagine para o São Paulo, que é um clube tão quanto maior que o Corinthians ou tão quanto igual ao Corinthians em tamanho. Podemos se dizer que o Roger Machado ele foi contratado pelo tão Rui Costa, o maravilhoso, o esplendoso diretor do São Paulo, por amizade e não por simplesmente ver o lado técnico do clube. E podemos dizer aqui, o São Paulo não está no momento que está por conta de técnico. E eu posso ser bem claro, eu não vejo ninguém falando, e eu vou dizer uma coisa bem simples aqui. Não é só o Rui Costa e não é só a ruindade do técnico Roger Machado. Aliás, não é nem a ruindade, é a limitada, o limitadez que esse técnico tem. Não é somente isso, mas é a questão de um técnico do tamanho de o Dorival Júnior estar na praça. Logicamente, o torcedor do São Paulo já não queria. O técnico Roger Machado chegou demitido no São Paulo. E o São Paulo pode ganhar 10 jogos que a torcida vai continuar agindo da mesma maneira com o Roger Machado. Porque o principal, o São Paulino, ele quer o Dorival Júnior. E quanto mais demorar para se demitir o técnico e se contratar ou tentar contratar o Dorival Júnior, quanto mais isso demorar, mais o técnico pode ser escolhido por outra equipe. Porque o futebol, ele é cíclico, ele anda. O Fluminense aí, até a vitória contra o Santos, já estavam se falando na demissão do técnico, o Zubeldia. Saindo o Zubeldia, você acha que o Fluminense ia tentar qual treinador? Você acha que o Fluminense não ia olhar para o Dorival, que fez bons trabalhos mesmo sendo demitido por Flamengo, por Corinthians? Você acha que ele não ia ser olhado por grandes equipes? E é logicamente o torcedor de São Paulo não é bobo. O torcedor de São Paulo não quer mais uma vez perder Dorival Júnior. Então também tem esse lado. Então também não é só o lado do técnico ser limitado. É o olhar para um técnico que está na praça e também o São Paulino quer esse técnico. Óbvio, ninguém está falando isso. Eu estou falando. E olha, gente, eu não preciso mentir para ninguém não. Eu sou corintiano, entendo muito de futebol, tenho uma página jornalística falando apenas de polícia. Mas eu entendo bastante de futebol, eu sei o que está nesse meio de futebol, principalmente no caso racismo. Não há racismo. Aliás, o senhor Neto, o senhor foi muito mal quando o senhor foi jogador de futebol, o senhor cuspiu na cara das pessoas. Aliás, o senhor sabe muito bem o que o senhor fez. E aliás, eu nem chamo você de craque Neto, porque pra mim, falando de futebol, não tem nada de craque. Você foi um bom jogador, ponto final. Craque é aquele que deu uma Copa do Mundo pra gente, chamado Ronaldo. Craque é aquele Ronaldinho Gaúcho. Craque são grandes pessoas que fazem gols e que têm comportamentos excelentes. E não que gospem na cara das pessoas. Agora esse negocinho de vir aparecer, de chegar no seu programa no qual você tem uma relevante audiência ou uma não relevante audiência e querer imputar que o torcedor do São Paulo não quer o Roger Machado por ele ser negro, isso é um tapa na cara do torcedor do São Paulo que já teve Miller jogando lá. O Miller é que, desculpa falar, o Miller é de que cor? Ele é rosa? Tantos e tantos outros jogadores que passaram pelo São Paulo e o São Paulo amou esses jogadores. Eu vou citar um que até hoje tem preconceito contra ele, mas que jogou e muito no São Paulo. Richarlison. Eu vou citar um que deu um título mundial para o São Paulo, Mineiro. Ou seja, você ir lá nas suas redes sociais, ou melhor, no seu programa, e dizer que o torcedor do São Paulo está fazendo isso por conta dele ser negro. Ô Neto, que é isso? Que falta de vergonha, de senso e de tudo. Que é isso?
É vontade de ter like, é vontade de ter muitas pessoas ao seu redor. Meu, você é um cara que tá no futebol há anos e anos. Você não é craque, mas foi um bom jogador. Você não é craque da comunicação, mas não deixa de estar na comunicação há muito tempo. Você não pode fazer uma acusação leviana dessa. Você não pode jogar para o torcedor de São Paulo, imputar para o torcedor de São Paulo que ele não quer o treinador por ele ser preto, por ele ser negro. Isso é uma falta de respeito com o torcedor de São Paulo, craque Neto, olha lá. Neto, é uma falta de respeito, é uma falta de senso para quem tem o poder de microfone na mão. Que isso, Neto? Onde você vai parar desse jeito? Ô Neto, vem cá, você já percebeu que metade da torcida do Corinthians não gosta de você? E não é porque do seu futebol. Você jogou muito no Corinthians. Não considero você como craque. Jamais. Mas você já percebeu que muitos dos seus comentários são de uma pessoa que parece que não conhece futebol? Parece que você não conhece o futebol. Parece que você não sabe o poder que você tem na fala. Você trabalha numa grande emissora. E aí você vai e me fala isso com uma falta de respeito com o torcedor do São Paulo. Porque isso pra mim, eu que sou corintiano, se fosse pra mim, se fosse pro meu Corinthians, eu sentiria assim como a Renata Fã um dia fez vários outros comentários no quesito Jô, e todo mundo falou que ela estava fazendo comentários racistas. Eu me senti também, naquela época, prejudicado. Eu me senti afetado. Eu senti que parece que ela estava falando pra mim que sou preto, que sou negro. Então assim, isso é pra todos os torcedores, viu pessoal? Isso até pro torcedor corintiano também pegar no pé do senhor Neto e falar: ô, que isso, cara? O que você tá fazendo? Isso não se faz, isso não se fala em lugar nenhum. E não é a primeira vez que o Neto faz isso. Já teve outros assuntos envolvendo pessoas pretas e negras no futebol que ele faz esses comentários. E o São Paulo não vai falar nada? Calado fica, calado está. Porque já tá, o time, a direção do time tá perdida há anos. Essa direção de São Paulo não é de agora. Quem cala consente, torcedor. Tá vindo um corintiano aqui falar, defender vocês. Mas eu não tô defendendo o São Paulo aqui. Eu não tô. A instituição sim, vocês que estão aí dentro, fazendo tantas asneiras com esse clube que é tão grande ou tão maior quanto o Corinthians. Vocês que estão fazendo isso, vocês não merecem nenhum tipo de defesa, porque vocês mesmos não defendem o seu clube. Vocês mesmos não colocam o dedo na ferida quando alguém faz esse tipo de acusação, não é nem acusação, mas essa pontualidade, esse jeito, essa maneira de falar, que parece que o torcedor do São Paulo virou racista, sendo que eu citei Mineiro, eu citei Miller, eu citei o Richarlison, que todo mundo sabe o ponto do lado sexual dele, o quanto de crítica esse cara levou, e tem vários outros jogadores que passaram pelo São Paulo que deram muito bem sendo pretos. Sendo pretos. Isso é inaceitável, cara. Eu discordo, eu desaprovo. E você que está me assistindo, eu tenho certeza que você que tem a cabeça no lugar também teria ou terá a mesma opinião. Tá bom? Que fique muito bem claro aqui, senhor Neto, grande Neto. Bom jogador, craque nunca foi. Mais ou menos um bom comunicador, se tivesse cuidado com as palavras, se conseguisse se comunicar muito melhor, parasse de apontar tantos os dedos como faz. Não foi dessa vez, não foi só dessa vez, foram várias e outras vezes, com vários outros atletas, em várias outras situações. E eu não preciso falar aqui. Vocês viram, vocês assistem. Poxa, Neto, infelizmente, eu quando eu tinha 18 anos, 19, 20, eu assistia, eu gostava, eu ficava horas assistindo. Só que depois que você vai entendendo mais sobre futebol, entendendo muito mais sobre comunicação, você começa a entender que por mais que você ache alguma coisa, você tem que entender que isso não deve ser comunicado. E se você achar, procura realmente se isso acontece. O jornalismo é assim. Vá procurar informação. Por que o torcedor de São Paulo está fazendo isso? Você se ligou que o torcedor de São Paulo está fazendo isso por conta do diretor e por conta de Dorival Júnior? Ou você simplesmente só acha, porque é um achar seu, que é por conta do técnico ser negro? É isso mesmo? Tchau, gente.